Olá, sejam bem-vindos de volta. Vamos hoje fazer a introdução do conteúdo de cálculo numérico dentro do contexto da disciplina cálculo numérico. Esse material ele foi produzido pelo professor Ayrton Passos, aqui eu registro meus agradecimentos, e foi adaptado por mim, vem sendo adaptado por mim ao longo do tempo, mas a produção do material foi do professor Ayrton, que me autorizou a utilizá-lo, a quem deixo aqui registrado mais uma vez meus agradecimentos. Então, o que é o cálculo numérico? O cálculo numérico corresponde a um conjunto de ferramentas ou métodos usados para se obter a solução de problemas matemáticos de forma aproximada, mas com um grau crescente de exatidão. O que é isso? São algoritmos, são fórmulas, são receitas que eu utilizo para resolver de forma aproximada. Por que aproximada? Porque eu estou tratando agora de problemas complexos, problemas para os quais não existe uma solução exata. Eu tenho um problema real, ele é modelado matematicamente por uma função ou por um ferramental, por um conjunto, um modelo matemático, cuja solução não é simples, não é exata, mas eu preciso resolver. Então, nesse cenário, eu faço uma solução aproximada. É o que a gente fala. Eu não terei a solução ótima. Eu eventualmente não terei a solução ótima, mas eu procuro uma solução aproximada, uma boa solução. E a ferramenta numérica, o método numérico, o algoritmo numérico, ele parte de uma solução menos boa e vai incrementando, idealmente ele vai procurando com um grau crescente uma solução melhor. Ou seja, eu vou explorando o espaço de busca, as possibilidades de solução e a ideia é que eu vá tentando com um grau crescente, buscando por uma solução próxima do exata ou idealmente a solução exata, idealmente a melhor solução, certo? Esses métodos eles se aplicam principalmente a problemas que não apresentam uma solução exata, portanto precisam ser resolvidos numericamente. Foi o que eu disse. Eu não tenho a solução exata, mas eu vou tentar procurar por uma boa solução. E essa procura se dará com um grau crescente de exatidão. A cada passo eu vou melhorando, eu vou refinando a minha solução. Bom, e por que eu vou utilizar isso aí? Um problema de matemática pode ser resolvido analiticamente, Eu posso pegar lá uma função, sei lá, x² menos 1 igual a zero. Quais são os valores ou qual é o valor de x que resolve essa equação? Analiticamente, vocês sabem diversas maneiras de resolver esse tipo de coisa. Mas esse método pode se tornar impraticável com o aumento do tamanho do problema. E que o problema vai aumentando de tamanho, eu posso ter dificuldade com relação a isso. Ou ainda, o modelo matemático inicial ele simplesmente não tem solução exata. Exemplo disso, solução de sistemas de equações lineares, tem várias soluções químicas, redes elétricas, enfim, sistemas diversos da engenharia, que é o nosso foco aqui, que ou eu tenho variáveis em excesso, muitas variáveis, aí eu tenho que isolar e obter uma resposta, ou a solução analítica ela é simplesmente inviável, eu tenho que fazer uma solução aproximada. Então, se o problema não tem solução analítica, por exemplo, essa integral aí, ela não tem uma forma primitiva de ser resolvida, ou então, eu tenho equações diferenciais parciais não lineares, e eu só vou resolver analiticamente em casos particulares. Eu tenho diversos exemplos aí. A literatura tem diversos exemplos aí. Bom, e qual que é a função do cálculo numérico na engenharia? Onde que isso se insere? Naquela famosa pergunta, mas por que eu estou estudando esse troço? O que isso vai fazer diferença na minha vida de engenheiro, de engenheira? Bom, a ideia do cálculo numérico, então, é solucionar problemas técnicos através de métodos numéricos usando um modelo matemático. Bom, a primeira coisa, o que é um problema técnico? Se eu sou um engenheiro químico, um estudante de engenharia química, um problema técnico é um problema da minha área de engenharia química. Por exemplo, cálculo de concentração em reatores. Se eu sou um estudante de engenharia civil, um problema técnico é cálculo de treliças. Eu estou fazendo um cálculo de uma torre, a torre composta de treliças ou uma ponte com várias treliças.
O problema técnico é saber qual que é a resistência, a qual força essas treliças vão ser submetidas e qual que é a resistência que elas devem ter, né? Se eu sou um engenheiro, estudante de área elétrica, um engenheiro eletricista, de eletrônica, mecatrônica, telecomunicações, o problema técnico seria, por exemplo, resolver um circuito elétrico, né? Enfim. E o que usando, então, eu solucionar problemas técnicos de métodos numéricos, né? Através de métodos numéricos, usando um modelo matemático. Agora, o que é um modelo matemático, né? Um modelo é uma forma de explicar determinado fenômeno. Então, se eu tenho, voltando aqui de trás para frente, no meu problema de treliças, um modelo matemático seria o conjunto de equações que explicam aquelas treliças. Ou seria um conjunto de equações nos quais eu posso fazer testes, né, sem necessariamente efetuar uma carga em cima daquela treliça. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma ponte, e se eu coloco uma carga, né, um peso, um automóvel em cima daquela ponte, aquele modelo matemático deve ser capaz de verificar se aquelas treliças que eu estou modelando, que eu estou propondo, serão capazes de suportar o peso daquele automóvel. O modelo matemático, no caso da engenharia química, no bioprocesso, por exemplo, no caso de modelo de reatores, seria se eu inserir uma determinada quantidade de fluido com uma concentração num reator, qual vai ser o impacto daquilo naqueles outros, né, aqueles outros reatores. Então, o meu modelo matemático ele vai abarcar um conjunto de equações. Essas equações vão explicar como é que essas concentrações vão se dar entre aqueles tanques, entre aquelas bacias, etc., né? Então, o meu modelo matemático é uma equação ou um conjunto de equações, são números, letras, né? Um modelo que explica aquele determinado fenômeno. Então, eu vou ter, eu, engenheiro, vou ter um problema real para resolver, né? Eu vou ter que identificar aquele modelo matemático. Isso eu posso identificar pelos meus conhecimentos técnicos, eu posso fazer uso de um livro, posso pegar na literatura, qual é o modelo matemático que explica esse determinado fenômeno. E uma vez que eu tenho esse modelo matemático, e esse modelo matemático é de difícil solução, se eu não tenho uma solução exata, aí eu vou ter que usar métodos numéricos, algoritmos numéricos para poder resolver, mais uma vez, com um grau crescente de exatidão, tá certo? Em geral, quando se trata de problemas técnicos, os próprios livros já sugerem tanto o modelo matemático quanto os métodos de resolução. Agora, nós precisamos estudar o cálculo numérico para saber o seguinte, que mesmo o livro me dando as equações e a solução, como eu vou resolver isso num computador, eu sei que o computador ele pode inserir limitações, né? Eu tenho um determinado número, ele pode não caber dentro da máquina, a máquina vai fazer arredondamento, vai fazer truncamento, e na medida que eu vou fazendo operações, a combinação desses arredondamentos e truncamentos pode me levar a uma situação indesejada. Então eu preciso de conhecer como que os métodos numéricos são tratados no computador para que eu, engenheiro, não seja pego de surpresa, né? Essa é a grande questão. É isso que separa um engenheiro de qualidade, um engenheiro bem informado, um engenheiro bem capacitado, de um outro profissional que não está bem capacitado. Eu conhecer as limitações daquilo que eu estou fazendo. Eu não posso ser surpreendido. Essa é a grande questão da engenharia, né? A surpresa é muito cara. Bom, um exemplo de aplicação. Eu tenho aqui um circuito elétrico, né? Eu preciso calcular a tensão nesses nós. Nós 1, 2, 3, 4. Né? Nós vamos detalhar isso aqui mais para frente, mas esse modelo, né, esse circuito, ele pode ser modelado usando a lei de Kirchhoff, ou Kirchhoff, não sei a pronúncia correta, fica a cargo aí dos alunos. Bom, eu posso, através da lei de Kirchhoff, montar um conjunto de equações para cada um desses 4 nós. Então, o nó 1 ficaria com esse conjunto de equações, né? O nó 2 com o conjunto de equações que está na segunda linha, o nó 3 com o conjunto de equações da terceira linha e o nó 4 com o conjunto de equações daquela quarta linha. Esse modelo aqui foi simplificado, né? Ele foi montado na forma de um sistema de equações lineares, cujas variáveis são V1, V2, V3 e V4, as tensões em cada um, as respectivas tensões em cada um desses 4 nós. Então, esse é o tipo de problema que nós vamos resolver. Olha só que interessante.
É um circuito bem simples, né? Um circuito bem pequenininho. Gerou um sistema de 4 equações, 4 incógnitas. Quem já faz engenharia elétrica, telecom, mecatrônica, etc., vê que esse circuito é trivial. Normalmente você tem um circuito aí com centenas, às vezes milhares de nós, né? Então, para obter a tensão em cada um dos nós, eu vou precisar de um sistema bem robusto, um sistema grande, né? E isso é um desafio, quer dizer, eu tenho um sistema de equações lineares com centenas de variáveis, evidentemente não dá para fazer isso na mão, né? E pode ser que eu tenha dificuldade para aplicar um método exato nisso aqui, tá? Bom, um esquema geral sobre resolução de problemas usando cálculo numérico. Começando aqui no alto, né, eu tenho aqui o problema real. Eu tenho meu problema real, meu problema de engenharia, sou engenheiro, fui contratado numa empresa, etc., para resolver um determinado problema. A primeira coisa a fazer é um levantamento de dados. Se eu estiver falando, por exemplo, sou engenheiro ambiental, engenheiro de bioprocesso, engenheiro químico, eu estou querendo verificar os impactos da aplicação de um despejo de efluente, né? Eu tenho um processo produtivo, estou jogando lá um efluente num rio, né? Qual que é o impacto disso, né? Estou querendo verificar qual que é o impacto disso. Bom, a primeira coisa é fazer um levantamento de dados, medir a vazão do rio, tentar estimar a vazão do rio, tentar estimar o volume de efluente que eu vou jogar, etc, etc. Então eu vou a campo e faço o levantamento de dados. Depois, eu, conhecedor do meu problema técnico, meu problema real, fiz o levantamento de dados, eu começo a construção de um modelo matemático. Lembrando que a construção do modelo matemático eu posso fazê-la do zero, vamos falar assim, eu posso ir na literatura, buscar em um livro como se faz, né, o modelo matemático, né, qual é o modelo matemático que explica aquele determinado fenômeno, aquele determinado problema. Depois disso, eu vou escolher um método numérico adequado para resolver, né? Eu, conhecedor daquele modelo matemático, eu vou pensar, bom, isso aqui, para esse caso, eu vou usar essa solução, ou vou usar aquela solução, né? E aí, eu vou implementar aquele modelo matemático, aquele modelo numérico, aquele modelo computacional. Implementar ou reutilizar. Isso aqui eu não preciso de implementar, isso já está implementado na ferramenta Octave, ou já está implementado numa outra ferramenta qualquer. Eu comprei um software que já tem uma série de soluções numéricas. Ok, pronto. Pego aquela implementação, aquela ferramenta, aquele software e resolvo o problema. E aí vem uma parte fundamental, vou analisar os resultados. Os resultados que eu obtive, eles estão condizentes, eles são razoáveis, né? Aqui vale muito a história da experiência, né? O profissional experiente, ele tem bagagem para criticar os resultados. Ele pega os resultados e fala, peraí, essa solução aqui tem alguma coisa estranha, né? Parece que tem alguma coisa errada, parece que eu não vou resolver meu problema, né? Eu estou achando uma grandeza negativa, né? Por exemplo, eu estou obtendo uma concentração negativa de uma determinada substância. Mas peraí, concentração negativa não tem sentido, é um erro até grosseiro, né? Onde está o erro? E aí eu preciso de voltar. Será que eu fiz o meu levantamento de dados correto? Levantamento de dados envolve ferramentas, instrumentação, né? Eu estou usando um termômetro, estou usando uma trena, estou usando uma ferramenta de medição. Será que essa ferramenta está adequadamente calibrada, né? Será que ela está medindo corretamente? Se eu estou medindo a massa, ela está medindo corretamente? Se eu estou medindo o volume, ela está medindo corretamente? E assim por diante. Depois, será que eu usei o modelo matemático adequado? Será que meu modelo não contém erros? Será que na hora de eu construir o meu modelo eu não cometi nenhum erro? Será que eu escolhi a ferramenta, meu algoritmo corretamente? Será que aquele algoritmo que eu utilizei, que eu escolhi, ele é capaz de resolver? Eu não caí em um caso particular em que ele apresenta uma determinada fragilidade? Será que eu implementei o meu algoritmo corretamente? Ou será que aquela implementação que eu estou utilizando, ela está correta? Ela não tem um bug, né? Isso aqui costuma ser menos provável, né? Ainda mais quando a gente usa ferramentas já computacionais pagas, ou está disponível na internet, mas eu já achei que teve alguns bugs em ferramentas específicas. Isso acontece, pode acontecer, né? Então, o ponto é, eu faço essa cascata, né?
obtenho os resultados e, se necessário, eu tenho que ou verificar o levantamento de dados. Às vezes a ferramenta está adequada, mas o profissional, de repente eu peguei um profissional, ele não estava treinado naquela ferramenta, ele entendeu que era de um jeito e foi de outro, de repente ele errou na digitação, esse tipo de coisa acontece, né? Ou o modelo matemático não está legal, né? Ou o método de resolução também não está correto, né? Bom, então no problema anterior, né, o meu problema real seria obter a tensão nos circuitos, né? Os levantamentos de dados seria medir a tensão em cada um dos pontos, A, B, medir as resistências naqueles resistores, né? Me permitam voltar aqui, né? Então o meu problema real é esse, né? Eu sou um engenheiro que entende de circuitos, começa a fazer medição, né? Começa a medir a tensão no circuito A, a tensão no ponto A, no ponto B. De repente eu olho os resistores para obter aquela a resistência, né? E aí construo meu modelo matemático, vou montar meu sistema de equações lineares, né? E aí escrevo ele na forma matricial, né? E aí eu vou escolher um método numérico para poder resolver. Ou uso decomposição LU, ou uso escalonamento, ou uso, enfim, tem vários métodos para poder escolher, né, certo? Implemento esse método, ou reutilizo uma implementação desse método e ponho para executar. Obtenho lá o valor de tensão em cada um dos nós, né? Obtidas as respostas, eu vou analisar. Será que essas respostas estão corretas? Será que essas respostas fazem sentido, né? Então é isso. Bom, esse foi um pequeno exemplo. Aqui a gente traz, e é muito clássico isso aqui, todo mundo que tem aula de cálculo numérico apresentar esse tipo de situação, sobre a influência de erros que aconteceram de fato nas resoluções de problemas de cálculo numérico, né? O primeiro exemplo aqui é na guerra do Golfo, um míssil Patriot de 91, enfim, por um problema numérico, enfim, houve aí prejuízo, etc, etc, né? Enfim, outro também aqui, outro problema de lançamento de foguete. Eu não vou me ater a esses problemas, quem quiser depois conhecer aí outros exemplos, tem um site interessante falando sobre desastres, eu não aconselho ninguém a ficar procurando por isso, mas o ponto é normal na engenharia você ter erros em solução de problemas de cálculo numérico, em métodos numéricos, e a grande questão não é trabalhar para não ter erros, é trabalhar para saber o seguinte: olha, isso aqui vai ter erro, conviver com erro, eu nem chamo de erro, eu chamo de precisão, né? Eu vou ter uma imprecisão, ela tem que se manter em níveis aceitáveis, esse é o ponto. As imprecisões, porque máquinas não trabalham com números exatos, não dá. Eu vou ter um certo nível de imprecisão, eu tenho que ter uma tolerância, e essa tolerância precisa se manter em um nível controlado, certo? A gente vai dar sequência. Agradeço pela presença, pelo acompanhamento, pela audiência, e tendo dúvida, não deixe de entrar em contato. Muito obrigado.